Olá! Nessa mostra de patologia, trataremos sobre lesões não cariosas. Somos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu grupo é composto por mim, Laura Helena Barros Durso, e pelos meus amigos Enzo Lopes Pinto e Gabriele Maria Fernandes Vieira. A princípio, em nosso podcast, definimos o que são as lesões não cariosas, para que nosso ouvinte se sinta mais integrado no assunto. Nesse contexto, frisamos que elas possuem etiologia multifatorial e não bacteriana, levando à perda da estrutura dentária por meio de hábitos nocivos, como uma má escovação, consumo de ácidos, palitação, ou até mesmo por uma força excessiva depositada na superfície oclusal dos dentes. São divididas em 4 subtipos: abrasão, abfração, atrição e erosão, sendo cada um deles com fatores causais distintos e de aparência clínica única. Criamos um podcast denominado por nós Odontocast, que visa facilitar o acesso dos indivíduos a um conteúdo sobre lesões não cariosas, escolhendo a plataforma do Spotify, pois possui, nos dias de hoje, um amplo acesso da população. O que nos objetivou na escolha desse tema foi apresentar à população hábitos nocivos que muitas vezes são comuns do dia a dia e podem levar a perdas dentárias expressivas. Por essa razão, queremos apresentar essas lesões de maneira simplificada a todos, principalmente àqueles que possuem acesso à internet, devido ao veículo de divulgação escolhido. Dessa forma, o próprio paciente ficará integrado e informado de um possível diagnóstico e entenderá melhor o processo de tratamento, sentindo-se mais incluso no assunto. Para facilitar o entendimento do conteúdo apresentado, dividimos nosso podcast em um capítulo para a apresentação, seguido de 2 episódios, sendo o primeiro sobre erosão e abfração e o segundo sobre abrasão e atrição. Em nossa apresentação, iniciamos ressaltando o objetivo do trabalho e explicando o tema que será apresentado, para que o ouvinte esteja por dentro do assunto. Ressaltamos como hábitos nocivos, sendo muito deles desenvolvidos durante a pandemia, influenciam em uma predisposição dessa patologia. Nesse período pandêmico que acabamos de sair, os índices de problemas psicológicos associados a distúrbios alimentares, como a bulimia, aumentaram expressivamente, o que, de certa forma, contribui para a ilustração de fatores causais da erosão dentária, já que a perda da estrutura do dente acontece nesse subtipo de lesão por vômitos recorrentes e refluxo, ou ainda pelo consumo de alimentos ácidos, como refrigerante, uma bebida que teve o seu consumo aumentado também nesse período. Por fim, mas não menos importante, não deixamos de falar da relevância do diagnóstico precoce e da abordagem desse tema. Nesse primeiro episódio, nós trataremos sobre a erosão e a bifração. O diagnóstico precoce é imprescindível para a saúde do indivíduo, uma vez que pode prevenir consequências mais nocivas ao paciente. No caso da erosão dentária, é importante não só ajudar na saúde dos dentes, mas também na saúde sistêmica, pois esta também é afetada pelo alto consumo de alimentos e bebidas ácidas. Além disso, a origem intrínseca da biocorrosão, ou erosão, deve ser levada a sério e é muito nociva, uma vez que pode ser causada por problemas psicossociais do indivíduo. Assim, o episódio apresenta soluções
para reduzir a biocorrosão dentária. E caso haja algum problema psicossocial, um profissional na área deve ser contactado. Sobre a bifração, também é extrema importância, uma vez que é causada por contatos prematuros, posicionamento incorreto e também por falta de dentes na arcada dentária. Dessa forma, gera-se lesões em formato de cunha, que enfraquecem a estrutura dental e podem levar ao acúmulo de placa bacteriana. Portanto, o tratamento descrito no podcast é imprescindível. Olá, galera! Meu nome é Gabriele e no segundo episódio eu apresentei sobre as lesões não cariosas, abrasão e atrição. Primeiramente, eu falei sobre a abrasão, perda de estrutura dentária relacionada a hábitos e agentes externos. Apresentei sobre as causas dessa lesão, que está muito relacionada à falta do conhecimento da população a respeito de como executar uma escovação adequada, usando escovas com cerdas duras, as quais ajudam no processo de desgaste. Falei sobre os hábitos que podem provocar o agravamento da abrasão, como a utilização do dente para segurar palitos ou cabos de cachimbo. Expus o diagnóstico, que é baseado nas características clínicas da doença, marcada pela perda de estrutura dentária na região cervical, e o tratamento indicado, que engloba, além da reabilitação da estética e função do dente, o abandono dos hábitos e adoção de medidas, como uma escovação dentária de qualidade. Posteriormente, eu falei sobre a atrição, que é um desgaste dentário estimulado pela mastigação de alimentos. Apresentei a respeito de como os indivíduos que possuem bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, são mais susceptíveis a desenvolver essa lesão. Falei sobre o diagnóstico, que envolve um exame clínico, analisando a perda vertical de estrutura dentária, bem como uma anamnese bem feita. Falei sobre o tratamento dessa lesão, que está relacionado com a devolução da estética dentária, tratando de forma simultânea o fator causal, além da importância da confecção de placas para indivíduos com bruxismo, para evitar um desgaste pós-tratamento. A fim de promover um melhor entendimento sobre essas lesões, eu apresentei 2 casos clínicos, cada um a respeito de uma lesão, de forma a aplicar a teoria na prática. Desse modo, eu apresentei 2 casos diferentes de pacientes que apresentavam essas lesões e que buscavam tratamento para reestabelecer a estética e a função do dente. Essas são as nossas referências. Espero que tenha sido proveitoso.